Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e todos os dias a gente está por aqui trazendo assuntos muito interessantes para você. Hoje nós vamos conhecer o Geotintas Sustentáveis, um projeto criado em Roraima que transforma solos da Amazônia em pigmentos para produzir tintas ecológicas. A iniciativa une ciência, inovação e impacto social. Foi premiada no Prêmio Samuel Benchimol e esteve presente na Amazon Tech 2025. Para falar sobre essa ideia que está colorindo o futuro de forma sustentável, nós vamos conversar com a engenheira civil e professora da Universidade Federal, Márcia Costa, e com a Maola Faria, que é geógrafa. Elas duas fazem parte desse projeto. Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Márcia, antes da gente falar sobre o Geotintas, né? Conta um pouco sobre você, como que surgiu o seu interesse pela engenharia civil. Bom, eu não queria, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite da Defensoria. Obrigada, Gislaine, por nos receber tão bem aqui. Bom, a minha história com engenharia, ela não foi logo de imediato, como muitos alunos chegam na universidade e falam assim, eu me senti inspirado, eu sempre quis fazer engenharia. Não, eu sempre fui apaixonada pela área ambiental e queria, na verdade, ser engenheira química, eu não queria ser engenheira civil. E tentei algumas vezes fora daqui, então eu acredito assim, muito em Deus. E vejo que não foi vontade de Deus eu estudar fora, ficar longe da minha família. Então eu voltei para cá e prestei o vestibular para a única engenharia que tinha na universidade, na época. E fiz o curso de engenharia civil por lá. Eu descobri que tinha como eu fazer, né, essa transição, digamos assim, porque tem as sub-áreas dentro da engenharia civil e uma delas é a engenharia ambiental, a parte de saneamento. E eu falei, cara, é aqui que eu vou me concentrar, é aqui que eu vou trabalhar. Então, desde que eu me encontrei na engenharia, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Tem muitos amigos, colegas que eles são apaixonados por estruturas, por geotecnia, por pavimentação, e eu já andei aí nessas áreas também, mas a minha área mesmo é essa aqui, é ambiental e saneamento. E você, Maola, como se interessou pela geografia? Eu costumo dizer que a geografia, para mim, foi um caso de amor e ódio. Na verdade, um amor, porque eu queria geografia por inspiração de um professor que eu tive no 6º ano, que era 5ª série antigamente. Só que é uma geografia muito antiga, né? Aquela que ele decorava. Do meridiano de Greenwich. Isso, sabia o nome das capitais de todos os países. Só que eu falava, eu quero geografia, mas eu não quero ser professora. E todo mundo falava, não existia geografia sem ser professora. Eu falei, eu não quero ser professora. Ele faleceu de câncer por conta disso. Nossa. Entendeu? Mas não foi, né? E eu queria fazer na Universidade Federal de Viçosa. Viçosa não tinha curso de geografia até 2001. Nossa. E eu entrei na turma de 2005. Então, eu já tinha uma definição, antes dos anos, da abertura do curso, que eu queria um curso que não existia numa instituição. Mas, principalmente, por causa desse meu... Eu falo que o meio ambiente, ele me atrai. Eu não trabalho com ele porque simplesmente é bonito, tá na crista da onda, a sustentabilidade. Quem me conhece, a bandeira sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ela faz parte da minha trilha, da minha jornada. Só que ganhou nomes, né, que todo mundo hoje conhece. Então, ela surgiu disso e desde o início da minha graduação sempre trabalhei com a parte ambiental, inicialmente educação ambiental. A origem das tintas de solo foi nesse início meu da graduação, remetendo, que eu fui contar a história para ela, que a tinta de solo era utilizada, é utilizada basicamente em educação ambiental nas escolas. E fui galgando, trabalhei com projetos antárticos, trabalhei com mapeamentos de recursos naturais. Aí vim parar em Roraima pelo amor ao meio ambiente e à geografia.
Graças a Deus. E como que vocês se envolveram com esse projeto Geotintas? Quem conhece? Quem vai contar? Olha, a minha filha, eu falo assim, a Márcia é minha filha científica. A gente se conheceu no mestrado dela. Foi. Ela foi aluna de um cara que eu tinha como um pai aqui, o João Bosco Duarte, professor de engenharia civil. E Bosco sempre falava dela com muito carinho. E o professor orientador dela, na época do mestrado, me chamou exatamente porque ela trabalhou com solos, que é a minha área de formação desde a graduação, para a gente contribuir dentro do possível na jornada. E nisso a gente se conheceu, teve uma relação. Aí nisso ela defendeu, sumiu por um tempinho, foi lá fazer a jornada dela de outras situações. E numa troca de mudas de planta, ela virou, cara, tu tá fazendo aí tudo. E ela já ela tem um envolvimento com a galera da inovação e startups aqui. Aí ela foi no meu escritório e falou assim, e por que tu não tá? Eu falei, porque não é meu perfil. Ela, pelo contrário, seu perfil é total isso. Tu é incomodada, tu quer sempre tá gerando algo novo. Aí ela falou assim, ó, o edital do BITER, isso foi 2023. O edital do BITER vai abrir do ano que vem e eu quero com você. Vamos? Eu, bora. E nisso, se abriu o edital em abril, se eu não me engano. E a gente falou, vamos fazer uma chuva de ideias de projeto para definir o projeto. Já tinha desanimado de tudo. E ela... Aí, eu falei assim, o bloco que a gente queria desenvolver um bloco biocerâmico com fibras de buriti, que foi uma ideia de uma arquiteta, que é uma amiga minha. Só que a minha amiga caiu fora na hora do vamos ver mesmo, ela caiu fora. Aí eu falei assim, não, Márcia, eu não... Tô pra desistir, ó. Mas olha, hoje eu passei lá na olaria, aquelas casas sem tinta naquelas paredes, aqueles buraqueiros, tá feio, cada dia pior. Aí ela, Maola, e aquelas tintas que tu falou que usava? Por que a gente não tenta desenvolver pro mercado? Em vez da pessoa fazer a sua própria tinta, a gente levar pro mercado, ela chega lá e compra. Eu falei, rapaz, mas isso não é inovação. Ela, porque não encontra no mercado. Aí, nisso a gente começou. Então, assim, a gente tem uma amizade, a gente tem uma jornada. E a gente definiu o projeto. Definimos que ela ia ser a professora orientadora do projeto. Eu estaria com uma empresa. A gente foi atrás do estudante. Foi a segunda barreira. Sim. Porque é algo tão inovador e que a gente teve dificuldade de encontrar. Ano passado, ninguém acreditava nessa ideia. Verdade. Fomos apontadas como as loucas que estavam... Vamos falar assim, você não faz inovação, né, Márcia? A gente está aqui parafraseando alguém que falou isso com a gente, tá? Mas já falou isso com a tinta pronta. Ele falou que isso não é inovação e isso era fala geral. Então, isso... Só que ela lembrou de uma aluna que ela teve no IFE, que ela foi professora do IFE. E a gente foi com ela foi com a aluna e a aluna topou. E a gente conseguiu 2 dias antes. Foi 2 dias, um dia, 2 dias foi 2 antes. dias No antes. no dia de fechar o edital, a gente conseguiu a Amandinha para fazer parte do projeto com a gente, que era essencial, né? Eu não sei se vocês conhecem o edital, o BITER, o programa, esse é um programa de bolsa de inovação tecnológica. E como a Maola falou, a gente precisa envolver no projeto, sempre é uma tríade, né? Precisa envolver a empresa, precisa envolver também a universidade, em parceria ali com o Sistema S, né? Que é o IEL, Sebrae e Senai. E foi legal essa questão da gente ter encontrado uma proposta de ideia, porque assim, quando a gente conversou, a Maola falou assim, mas eu acho que não é uma inovação, porque as tintas de solo, elas já existem. Aí eu falei assim, mas ok, elas já existem, mas inovação não é só quando a gente fabrica algo novo. Inovação a gente pode ter em vários níveis. A gente pode ter uma inovação de uma forma de fazer,
uma parte de algum projeto, né? Um produto. Se eu mudar o rótulo de uma embalagem de produto, já é uma inovação. Se eu tenho uma forma de contar e um storytelling, né? De chamar a atenção para o meu produto, já é uma inovação. Então, quando a gente se reencontrou nessa questão da proposta, das ideias para vir para o BITE, foi legal porque essa aproximação minha com o ecossistema de inovação aqui em Roraima me trouxe essa ampliação. Porque antes eu tinha... Se alguém chegar hoje para você, Gislaine, ou para qualquer outra pessoa que não está ali dentro e vivendo isso, vai perguntar assim, o que é inovação para você? Esse projeto aqui, se você ouvir a história desse projeto, ele é inovador? Talvez você fique ali meio em dúvida e tal. Mas essa aproximação nos traz uma régua para a gente saber onde que está a inovação, em que níveis e como a gente pode fazer um produto, uma proposta, uma ideia realmente virar um negócio, né? Então, ter uma reação de ter um projeto que ele nos dá uma resposta e essa resposta ela pode ser escalável. Então, a partir do momento que isso escala, a gente transforma isso num negócio e foi exatamente isso que eu vi. Quando a Maola, a gente conversou, ela ficava falando de um monte de ideia, e eu tava com o caderno na mão, aí eu... Ela em pé, ela nem sentou. Tem que colocar um gravador pra gravar. Aí eu... vamos ver. Aí até que ela falou do negócio das tintas e tava... isso é uma ótima ideia. Mas eu falei, isso não é inovação. E ela me fez entender o que era inovação. E realmente é uma inovação. A gente tirou a cola branca, porque tradicionalmente ela é produzida com cola branca. A gente entrou com a essência de Roraima, que são os seus solos, que são características de cor, porque a gente é cientista do solo, a gente sabe, eu tenho as classes de solos, tem em todo o Brasil. A gente fala que o Roraima concentra todas as classes de solos do Brasil aqui no seu território. Isso. Mas as suas cores têm pequenas variações. E é nessas pequenas variações que a gente trabalha. Então, o mesmo solo, por exemplo, que a gente coleta num perfil, que a gente chama o barranco, que é o perfil de solo pra gente, a gente conseguiu já desenvolver 3 cores numa amostra. 3 cores distintas, desmembradas daquele ente. E a inovação entrou aí. E o principal é sair daquela ambiência onde cada um vai produzir sua tinta, mas agora chegar no mercado e já ter a tinta e ter a tinta. No início aqui da entrevista você falou, né? Eu odeio pintar casa. Por que, Islene? Por causa do cheiro ruim da tinta e da alergia também. Islene, eu tô com uma tinta aqui do 19 de agosto do ano passado. Teria coragem de abrir se fosse uma tinta comercial? É perigoso, tem que colocar uma máscara. Quer abrir essa daqui? Vamos ver ao vivo e a cores. Vamos ver. Tem cheiro de planta, né? Alguma coisa assim. Tem cheiro uma de essência. Tem. A nossa ideia é trazer o cheiro agradável. Que você... Eu tenho trauma de mexer com qualquer coisa em casa. Principalmente por causa dos cheiros fortes. Então, tem que ser algo agradável. Inclusive a tóxicos. Ainda mais que a gente está numa geração que está acumulando alergias. Até quem não tinha alergia, né? Tá tendo Nós agora. estamos desenvolvendo. Então, foi nessa pegada. E essa conexão com a natureza e meio ambiente dessas duas, eu falei, olha, o cheiro tem que remeter à floresta. E tá com cheiro de floresta mesmo. E ele remete desde as cores, aos ingredientes utilizados, ao nome das cores. A paleta de cores, a gente desenvolveu, inicialmente tinha sido pensado fazer na mesma forma das nomenclaturas da souvenir, coral. Aí eu olhei para ela, não. Não. Tem que ser inovador. Mas calma aí, segura. Eu empolgo. E como que foi para vocês definir os objetivos dos Geotintas e as metas que vocês queriam alcançar? Bom, Ou ainda querem, né? sim, Ainda com certeza. Bom, no começo, quando nós tínhamos basicamente pouco tempo, né? 6 meses. 6 meses para a gente desenvolver, a gente pensou num planejamento. Porque as duas têm uma vantagem, pré-teco, né?
A empreteca. Fomos formadas, além de cientistas, somos formadas em empreendedorismo. Eu gosto de dizer, e gosto muito, eu tenho muito orgulho de falar que, além de professora, que não é a minha atuação principal, né? Eu também sou empreendedora, né? E eu gosto muito dessa área. Então, você saber o que você precisa, para você ser empreendedor, você precisa saber o que você precisa fazer em médio, curto e longo prazo. Então, a gente foi ali colocando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... Calma. São 6 meses. Vamos colocar aqui em 6 meses o que é possível a gente fazer. Então, em 6 meses, a gente foi planejando, colocando ali, verificando onde a gente vai coletar esse material. Então, vamos lá. Essa é uma das coisas que a gente vai fazer. Vai coletar o material. Depois, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai levar para o laboratório, vai beneficiar. Quanto tempo a gente vai levar para beneficiar esse material? Para chegar na matéria-prima. E aí, dessa matéria-prima, a gente começar a testar. Porque é como se a tinta, para a gente hoje, é uma fórmula. Então, pra gente... o pessoal brinca, né? Que é receita de bolo. Eu não gosto. Não gosto de dizer que é receita de bolo, não. Não é receita de bolo. Até porque não tem fermento, né? Sim. Sim. Então, assim, pra gente é uma fórmula hoje. Então, se alguém chegar pra mim hoje e perguntar assim, o que é isso aqui? O que é a terra e cor geotinta sustentável? Eu vou dizer, são ingredientes da nossa diversidade. E aí, cientificamente, a gente vai tratar. É isso, é um grude, é o solo, é um aglutinante. Então, tem as proporções de tudo isso. É um óleo essencial. Tem toda essa questão que a gente precisava observar em 6 meses para a gente chegar no fim com algo. Então, eu gosto de dizer que isso aqui, para a gente, no ambiente empresarial, é o nosso MVP, o mínimo produto viável. Mas para a gente poder chegar aqui, demorou um pouquinho. Porque, assim, a gente fez o planejamento de 6 meses. A gente fez o planejamento. Aí, beleza, coletou os solos, não deu problema. Mas quando chegou na parte de beneficiar, a gente beneficiou o material. E eu falei, meu Deus, e agora? Conta da primeira tinta que tu... Mas não tá saindo pigmento, não tá dando cor. Meu Deus, e agora? Na hora de fazer as fórmulas, né? Fazer os traços, eu falei... Menina, e agora? Como é que a gente vai fazer? E assim, querendo ou não, a gente, como tinha a Amanda como produtora das tintas ali diretamente, eu falei assim, não, tem que deixar ela. E ela vinha, não tá dando certo, professora, não sei o quê. Aí eu falei, mas tu tá fazendo assim? Tô fazendo certinho. Não, tem alguma coisa errada. E aí, teve vários dias que eu acompanhei no laboratório. E a gente passando do prazo, eu falei assim, gente, a gente tem 6 meses, esse negócio não tá dando certo. 6 meses tá voando, né? Sim. A gente já tava entrando de setembro para outubro aí. 3º mês já, né? A gente tava no 3º mês e a agenda não tava batendo. Tinha planejamento e não tava... Eu falei, meu Deus... Cara, se a gente não conseguir, vai estipular aqui uns 2 dias. Se a gente não conseguir nesses 2 dias, a gente vai chamar a Maola. E tá bom. E a Maola... Ela vai achar que eu sou a bruxa queca. Aí a Maola lá... Tá mais pra Mulher Maravilha. Né? E a gente, o nosso último recurso que a gente decidiu, né? Eu falei pra Amanda, Amanda, a gente vai botar instâncias aqui, ó. O nosso planejamento é esse. E a instância é você, depois eu, por último a Maola. Aí quando chegou em mim que eu não consegui resolver, eu falei, chama a Maola. Aí lá veio a Maola um dia pisando pisando fogo, chegou lá. Porque eu tava pra variar, né? Assim, vida sempre de ocupada. mãe. Sempre muito trabalhando ocupada. Pros outros. Enfim, aí eu de salto, saia, totalmente fora do padrão de laboratório. Toda menininha e a gente todo ferrado lá no laboratório, né? Vestido... É sério, se você visse, parecia gata borralheira. Eu sei como é que é. Aí o que vocês fizeram? Aí, não, pra quebrar, colocamos até soda cáustica. Eu olhei... O quê? Foi, só pra tu ter ideia. Mas não é natural. Eu falei, não é natural não, vai estudar sobre soda cáustica. Foi pra Amanda, né? Que foi a Amanda que falou. Não, a minha mãe falou que a soda cáustica é natural. Eu falei, não é. Vamos estudar sobre, vamos lá. Aí, fiquei olhando. E essa aqui já tinha... O protótipo, o MVP, já tinha sido feito. Já tava pronto. Aí eu...
me descrevam o que vocês fizeram de diferente dessa, que foi separada uma porção aqui, já tinha outra porção maior que foi utilizada para fazer os protótipos de corpo de prova. De outras cores, inclusive. A E gente já tinha- tinha estragado o material, Oh, inclusive. meu Deus. Já tinha perdido algum solo. Aí eu... Não, que eu fiz assim, assim, assim. Aí eu olhei. Aí eu já tirei a sandália. Já tirei os anéis. Coloquei. Acho que eu tava de pulseira. Tirei pulseira. Baixou a... Peguei. Daí alguma coisa pra prender meu cabelo. Porque o cabelo tava maior. Como que texturizou isso aqui? Não, o fulano falou que não tem nada a ver com... É a fração argila Não, e a do gente, solo. a gente já tinha até chamado outro Outro professor. professor, tudo pra não me incomodar. Tudo pra não chamar mal. Aí o professor, que também é da área de solo, mas não foi formado na área, não, é porque não é argiloso o solo. Eu falei, cor todo solo tem. E o que me importa é a cor, não tem a ver com textura, é granulometria. Aí, nessa, granulometria, falando com eles, me traga um negócio aí pra eu macerar solo. Vai ser quebrar solo mesmo. Aí, literalmente, levaram almofariz de cerâmica. Eu... Passei na É peneira. a bruxa queca. Passei na peneira. Aí eu olhei e falei, ainda tá grosso. Traz uma peneira mais fina. Aí ficou numa granulometria de talco. Olha, bem fininho. Bem fininho. Aí falei, agora mistura. Aí deu certo. Deu a cor. Então, a réplica. Aí vieram os ajustes. Aí puxa daqui, puxa dali. Achar o óleo essencial. Ideal. Porque a gente testou copaíba, andiroba Aí- O óleo e serve... buriti. Além do Porque cheiro, o é óleo- pra ele grudar? O óleo é Pra um te ter aglutinante, né? Ele acaba ficando, dando a característica dele ter um pouco de aderência também na superfície e proteção, a própria Mas o tinta. principal, antifúngico. E isso Antimicrobiano. é lembrando que essa questão da proteção, ela é uma proteção tanto quanto às intempéries, como também aos micro-organismos vivos. Era isso que eu ia perguntar, porque tem tinta, né? Pra exterior, pra interior, um monte É. de variação, É né? interessante essa colocação, Gisane, porque assim, a tinta que a gente produziu agora, nós fizemos vários corpinhos de prova. A gente fez corpinho de prova de gesso, de madeira, de concreto, depois fez uma parede de concreto. Porque aí veio de novo a bruxa queca e virou e falou, vocês estão testando errado. Vocês já viram construção em gesso 100%? Eu nunca vi. E nem concreto. Eu quero é parede. Enfim. Rebocada, né? Por quê? A gente começou a avaliar e ver que ela tava descamando. Tava tendo algumas patologias. Aí as patologias, que a gente chama de patologias no técnico. Aí isso aí não tem a ver com a tinta, tem a ver com a parede. E tá a prova, a parede tá pintada superfície. lá há 6 meses, uma Não, parede. 10 meses. Tem 10 já? Tem 10 meses, é de Tem. novembro. Então pronto. Tem uma parede pintada há 10 meses. Ainda bem que eu tenho um recover aqui. E ela não apresentou a patologia. Eles estão expostos a ambiente interno. Eu tenho um ambiente interno. E além do interno, a luz solar e luz indireta. A luz solar indireta. E a luz solar refletindo no vidro a luz em cima dela. E ela não tá apresentando patologia. Pegando sol e chuva. Aí na externa, pegando sol diretamente e chuva, e pegando só sol em aquela parede que sempre só bate a chuva, mas não pega o sol, né? Então, a gente tem observado que nessas paredes não tá soltando nem na madeira. Que maravilha. E é legal que a nossa proposta foi produzir uma tinta, não que tivesse essa característica, como você falou, que tem a tinta interna e externa. A gente vê isso hoje no mercado. E vê também uma tinta que se ela for para a superfície de concreto, ela é uma. Se ela for para uma madeira, já é outra, né? Tem uma diferença, inclusive até de preço. Então, a nossa proposta era, além de fazer uma tinta que ela fosse com base nas características dos solos daqui de Roraima, a gente queria também trazer essa questão dela ser multissuperfície, entende? Então, a geotinta hoje, a Terricor, ela produz a tinta
E a tinta, ela pode ser aplicada em superfícies diferentes. A madeira A resiste, mesma tinta. A pessoa mesma não tem que tinta. chegar no mercado e Comprar falar, uma eu pra quero a dentro, tinta uma pra para essas... fora. É, Não. porque os próximos testes, que foi até uma das suas perguntas, né? A questão de como que a gente planejou. No início, a gente planejou essas questões de curto prazo. Mas agora, nosso planejamento já está médio e longo, porque a gente já está num outro nível do projeto, né? A gente já quer pegar, transformar isso, tratar outras características que a gente já encontrou ali, como percalço até no meio do caminho, a questão das patologias para não surgir, verificar a durabilidade para que essa norma, ou para que essa tinta, ela atenda a norma de desempenho, né? A 15.575, a norma também de manutenção, porque uma casa, você tem uma casa, eu tenho uma casa, a Maola tem uma casa. As nossas casas são pintadas, né? Mas aquela pintura que a gente fez lá, quando a gente comprou nossa casa, ela não tá até hoje lá. A gente teve que, depois de um tempo, dar uma limpada ou remover e refazer a pintura daquele ambiente. Então, esse tempo, ele é dado por norma e a gente quer fazer com que a tinta, a Terricor, ela também esteja dentro desse padrão normativo, para que a pessoa hoje que chega para a gente e fala, eu quero usar Terricor no meu ambiente interno ou externo, ela esteja atendida, tanto quanto ao desempenho, quanto também a essa questão de manutenção. Mas eu costumo dizer que a gente vai além, porque a gente, na galera que usa, os bioconstrutores, que utilizam a tinta que eles produzem, a gente tem descrição aí de paredes de 7, 8 anos pintadas. E estão intactas. Que maravilha. Então, a ideia é, claro, antes disso já está com ela no mercado, que a gente está sendo pressionado. Exatamente. E a gente quer, realmente a gente quer, Sim. gente, entendam. Mas a gente é preciosista, a gente não vai levar para o mercado algo que a gente não... Olha, assim, não... Qualquer coisinha tá... Que é esse momento que a gente está definindo agora. Tipo, o óleo de Buriti. A gente trocou o fornecedor dele e parece que deu zebrinha. Uma pequena situação que a gente vai entender agora caracterizando o anterior e esse. São pequenos detalhes, né? Detalhes que vão auxiliar na durabilidade da tinta. Mas a nossa ideia não é só atender às expectativas das normas, é ultrapassar. Porque quando a gente pega na pegada da sustentabilidade, é sobre isso. Não é porque é algo atóxico, que não... com menor potencial de degradação da natureza. Não vou mentir, porque querendo ou não, a gente está pegando algo dela. Sim. É que isso tenha maior tempo de vida e durável. Para que a gente utilize cada vez mais de forma racional os nossos recursos. Exatamente. Tem algum lugar específico de onde vocês retiram o solo? Tem. Inicialmente, o projeto vem para os solos, por exemplo. Quem aqui conhece, né? Nós vamos para Bonfim ou para Santa Cecília. Do lado esquerdo da nossa rodovia tem a olaria. Você observa que passa ano, entra ano, as crateras não saem em vegetação. Você já observou aquilo? Porque foi retirada a primeira camada produtiva do solo para retirar a argila, para a produção dos artefatos cerâmicos, para a construção. E o que ficou, ele não serve para fabricação de artefatos, mas também a vegetação não vai sair. Então, para recompor aquela área que deve ser recomposta, para voltar para a sua função ambiental, você vai ter que retirar aquele solo, uma parte, porque voltar a superfície ao nível de base, né, a mesma altura que era anterior, é muito mais custoso. Então, uma das alternativas da recuperação é a retirada daquele e colocar um solo enriquecido, o que a gente chama topsoil, que é onde tem um banco de sementes. É a primeira camada do solo retirado de um outro local, ou introduzido. Então, a nossa ideia é pegar esse, que a gente chama rejeito, e produzir as tintas com base nesse rejeito. E ele vai gerar um outro sub-rejeito que vai voltar para preenchimento das crateras inicial. E totalmente sustentável, né? É circular, né, que a gente fala, né? Quando a gente começa a falar, assim, talvez quem não entenda do assunto, fala assim, não, mas a gente... Não, aí não tem nada de sustentável nisso.
ok, no seu nível de conhecimento não tem. E a gente está tentando, assim, ser bem paciente nesse sentido. Porque realmente é custoso a gente chegar e explicar tecnicamente para uma pessoa, né? Às vezes também é até moroso, porque quando a gente começa a explicar, e a Maula fala muito bem disso, até melhor que eu, para você sair de uma coisa que está degradada e você fazer todo o processo aqui para poder chegar nessa área recomposta, tem resíduo, tem resto de alguma coisa. E o que se faz com aquilo, né? Então, para a gente não encurtar todo o caminho, a gente fala assim, é um material que é residual, que a gente está trabalhando, um material que ninguém quer. É um solo que está ali inservível, improdutivo, entende? Então, por exemplo, áreas como essa que a Maula falou, que já foi o nosso primeiro ataque, é essa. É só esse, foi inclusive. Reformulado. Sim. Porque estava cheio d'água. Ano passado ele ficou 2 meses embaixo d'água, aquela área. Foi. Inclusive, não sei se você já passou por frente ali das olarias, que aí tem aqueles montouros ali de terra. Aquilo ali é matéria-prima pra gente. E aquilo ali para quem está produzindo a argila, deve dar uma destinação correta. Como é que ele vai destinar aquilo? Vai continuar colocando ali em cima daquele monte? Não. Um dia ele vai ter que dar fim naquilo. Como é que dá fim? Por licenciamento, ele precisa ter uma destinação. Como é que ele dá fim? E não é legal o aterro. Né? Aí as outras áreas que a gente trabalha são áreas de pastagem, né? Que também não estão mais sendo utilizadas, que precisa novamente passar por essa recomposição. Que inclusive a parede que a gente tem, que a gente pintou, que tem a cor mais marrom, mais bonita mais até. Vermelha. E mais vermelha também, são dessas áreas, né? E tem ainda as áreas de caixa de empréstimo, que a gente tem bastante. O Brasil, inclusive, na verdade, ele é um país que está rodeado por rodovias. As coisas correm muito mais por rodovia do que por outro meio de transporte. Então, o que a gente utiliza como base, subbase de um pavimento? O próprio solo. Mas a gente precisa tirar de uma área. Retirou daquela área ali, aquela área precisa ser recomposta. Como vai ser recomposta? Tem o resíduo. Aí o que é feito com esse resíduo? Tinta. Essa cor. É isso. Essa aqui é a nossa parede demonstrativa, uma delas. Esse vermelho, ele é da caixa de empréstimo da BR-174. Então, assim, a expectativa, claro, a gente não vamos ser hipócritas, né? Nasceu da recuperação de áreas. Mas se exaurir, a gente não... Quem dera eu, né? Parar com as áreas degradadas. Cessar, a gente vai fazer uma exploração, mas de forma sustentável. Sempre buscando... Manejável. Né? O manejo correto, o licenciamento para uso. E nunca fazendo com que a área perca a função social e ambiental. Que é... Maula, vamos dar práticas de umas empresas grandes. Aqui no nosso estado ainda não tem essa realidade concreta. Mas é o que é feito nas áreas de mineração. A nível de Brasil, da Vale. A Vale tem várias ISOs ambientais. Aí as pessoas vão falar assim, mas teve rompimento. O que rompeu estava dentro das normativas ambientais brasileiras. Foi uma fatalidade. É triste falar sobre. Mas aí foi até bom porque abriu uma outra área pra gente. Sim. Mas você vê as áreas de mineração, eu venho de Minas Gerais. As áreas onde atua a Vale são diferentes de outras mineradoras. Então, mas não quero chegar numa atuação de Vale, entendeu? Porque o solo, com uma pequena quantidade de solo, a gente consegue produzir, dependendo da cor que a gente está produzindo, dependendo aí já a textura do solo, se ele for um solo mais argiloso, eu tenho mais pigmento nele. Então, pequena quantidade de solo para produzir uma quantidade representativa de tinta. Bacana. E como é que funciona o processo na prática de pegar o solo e transformar em tinta? Vamos à magia da bruxa queca. Vai, bruxa queca, conta. Olha, ela tá querendo saber segredos, né? Não precisa contar tudo. Não. A primeira coisa... Segredo industrial não precisa. A gente tá numa guerra sobre isso. Outro dia me procuraram, não, quero produzir meu TCC com tinta de solo. Eu olhei e apresento o projeto.
Cópia? Não falei nada. Aí eu, pá. As doidas do ano passado, agora tem uns 3 pessoas querendo trabalhar. Tem um monte de gente querendo trabalhar com tinta de edição. Só que esse eu já vou fazendo uma outra ideia. A gente vai testar bosta de gato. Mas esse é o assunto para outro capítulo. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir o local de coleta. Estudar muito bem a posição do terreno. No início, a gente não tinha as cores definidas, né? Mas quando agora a gente já tem as cores, a cor que a gente quer, eu já, como especialista de solos, eu falo, olha, a gente vai em tal ponto, a gente tem andado muito na redondeza do anel viário. Lá nesse ponto tem uma área degradada, que a gente vai conseguir essa cor. Vamos lá, fazer a coleta. Fez a coleta, o solo é colocado para secar, ele é aberto, coloca para secar a temperatura ambiente, só que em ambiente protegido. Quando a gente quer acelerar, a gente coloca em mufla, que é um equipamento para secagem de solo dentro de laboratório. Só que em temperaturas muito baixas, por quê? Ele não pode chegar num nível de secura muito alto. Ele tem que estar ali na casa de 8% de umidade, 10%, mais ou menos. Ele não pode calcinar, né? Isso. Pode queimar. Ele não pode queimar e também não ficar aquele secura. Porque a gente precisa também um pouco da umidade dele para a próxima etapa, que é, aí feito isso, a gente passa na peneira. Passou na primeira peneira, a gente vai para dentro do almofariz e vamos fazer a trituração dele, a moagem dele, a uma granometria de talco. Ou até mais fino. Tô falando talco porque, né, que todo mundo tem um conhecimento mais prático. E aí, a partir daí, a gente vem com aglutinante de origem natural e vem com o óleo de buriti, que foi ele que ficou como o nosso carro-chefe da proteção de ação antimicrobiológica. E os 3 unidos, dentro de uma porcentagem XYZ, vão formar a tinta, compor a tinta. Isso, mas vocês fazem assim, do jeito que ela falou, manualmente para o projeto, né? Porque agora vai ter em escala industrial. Aí... Ei, será que eu posso falar na rádio? De onde vão vir os equipamentos? Alô. Oi, gente. Investidores. Gente, não levem a mão não, mas a gente tá buscando máquinas lá do garimpo, viu? Que estejam de segunda mão para comprar. Para fazer a mistura. E tem uma máquina que ainda a gente não sabe. A gente tem que ir na loja que vende aqui, porque a gente quer comprar mais barato, né? Pra gente ver na loja aqui que vende os equipamentos, que é utilizado no garimpo, pra ver, que é a substituição do almofariz. Que as peneiras eu sei que existem. O jogo de peneira. Só que a gente não sabe ainda se existe a peneira na granometria que a gente precisa. Mas se for, a peneira é muito mais fácil de mandar confeccionar do que uma máquina completa. Entendeu? Então, nesse momento, a gente está acertando e buscando investidores para colocar a planta, né, um galpão para produção das geotintas mesmo. Só para deixar claro, a gente não tá fazendo acordo com o garimpeiro. Tá, gente. Calma, não é isso. Não é isso. O que a gente está querendo dizer é que basicamente a estrutura que os garimpeiros utilizam é uma estrutura que a gente poderia adaptar para a gente numa escala bem maior para a gente sair da escala laboratorial. Então, é o que a gente está pretendendo fazer, né? Mas o que a gente também busca como um próximo passo do nosso projeto é nós fazermos a nossa própria adaptação industrial. Fazer um desenho industrial dos equipamentos que a gente precisa para que eles atendam a gente de uma maneira coerente, correta e com segurança também. E é um detalhe também que eu não quero, né, a priori, usar a mufla para secagem do solo. Ele se secar a gente natural. quer deixar naturalmente. Por quê, Maola? Por causa da questão energética. Exatamente. Então, assim, tudo onde eu tenho tem que ser sustentável. Para ser a pegada mínima do mínimo de carbono. Exatamente. A pegada de carbono vai estar tudo agregado. Aí tem pessoas que vêm questionar, eu falo, gente, quem vê a casa pronta, a visão que eu e ela temos, que deu, né? Nós temos convicção. Às vezes vocês estão de fora, não estão entendendo. Mas confia. Confia que vai dar certo. Porque já deu. Igual o MVP, que foi a primeira tinta. Isso aqui foi produzido assim. Eu falei, só anota o que vocês estão usando, porque tudo tem que ser anotado para acompanhar. Mas logo de cara foi acertada a formulação.
com base na bruxaqueca. Agora, porque esse solo aqui era um solo argiloso. Aí a bruxaqueca veio para articular com os outros solos, que tem uma textura mais... E esse é dolaria. Média. É dolaria, esse é dolaria. Esse especificamente é dolaria. E quais foram as primeiras conquistas do Geotintas que vocês comemoraram? A primeira? As primeiras? As primeiras, eu acho que... Modéstia à parte, a gente teve 2 conquistas ao longo do edital do BITER. Logo Sim. Já foi o meu 3º lugar na categoria de microempreendedora, aqui na nível de Sebrae, né, Mulher de Negócios, no Sebrae em 2024. E em 4 de novembro de 2024, por fatos que aconteceram, eu guardo essa data, às 17 e pouca da tarde, eu recebi um e-mail anunciando que a gente tinha ganhado já o prêmio Samuel Benchimol em inovação para a Amazônia e da Amazônia. Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Projeto de Desenvolvimento Sustentável. E, inclusive, a gente tem que gravar. Gente, inclusive tá aberto, tá, o edital. Tá aberto ainda? Tá. Não? Sei lá. Acho que mais não. Enfim. E nessa sequência, o próprio BITER. Porque quando a gente começou, eu falo, tudo que a gente pode desenvolver em inovação, tecnologia, em projetos, pode dar êxito como pode não dar. Uhum. Então, essa formulação que aqui está, já é uma conquista. Uhum. Exatamente. Entendeu? Era o que eu ia falar. A gente não ganhou o prêmio do melhor projeto do BITER. Mas a gente tem o melhor êxito, a formulação pronta. Que foi validado por conhecedores de sustentabilidade, de inovação a nível nacional. Eu acho que, para complementar assim, a fala da Maula, né, que a gente acaba deixando muito as pessoas falarem sobre essa questão de prêmios como algo palpável, como algo notável. Mas eu, particularmente, eu vejo na minha carreira acadêmica, profissional, que as premiações, elas são pessoais, no sentido de que eu, por exemplo, eu adoro um desafio. Me coloca para resolver alguma coisa que eu vou lá e faço. Parece que aquilo me move, sabe? Então, quando a gente chegou e conseguiu, e a gente finalizou o BITER, finalizou, que eu digo assim, os 6 meses do projeto, e a gente olhou o nosso checklist, estava tudo pronto, eu falei assim, cara, a gente conseguiu. E tá valendo. A gente conseguiu, e tipo... Eu jamais iria, de todas as coisas, os percalços que nós passamos, as dificuldades, a falta de... a gente ainda está passando. Algumas dificuldades que tem e faz parte do caminho, mas acho que essa é a maior conquista. A conquista de que você se propôs a fazer aquilo e com tudo o que aconteceu, você conseguiu, você chegou lá. Você precisar uma coisa... de uma maneira notável, através de um prêmio, é legal. Mas é legal quando você consegue se olhar dentro daquilo e dizer assim, eu fiz parte disso, eu contribuí para isso, aqui tem a minha mão. Uhum. Então, eu acredito que essa é uma das maiores conquistas, assim, para mim, particularmente, eu digo isso, porque quando a Maula fala assim, eu ganhei o prêmio de Mulher de Negócios, Ciência e Tecnologia. Ah, tá, tem outro, é esse, 2025. Exatamente. A gente ganhou, eu ganhei o prêmio. Por causa do projeto Geotintas. A nível estadual, como a Mulher de Negócios em Ciência e Tecnologia. E não fui para a etapa nacional, mas eu falo, não fomos, porque eu não consigo essa jornada... Sem a Márcia, sem a Amanda, que estava com a gente desde o início. Sem uma equipe, né? Sem um time, né? E não fomos para a etapa nacional, para o pódio nacional, por 1,28. 2,8. 2,8. Ela calculou, entendeu? Por que a gente calcula? Às vezes, a gente para saber como vai melhorar, né? E onde? E onde? Então, assim, são questões que, às vezes, quem tá de fora fala, é só um prêmio. Para nós, não. É uma validação. Eu brinco muito com o pessoal que eu converso. Eu falo assim, gente, nós trabalhamos... Eu estou aqui trabalhando atualmente como professora. Eu sou empreendedora.
Mas eu também sou cientista, eu faço pesquisa. Por favor, gente, pelo amor de Deus, deem valor aos cientistas, aos pesquisadores. Porque a gente sofre tanto dentro de uma jornada de laboratório e as pessoas, elas não têm noção, né? E a questão da conquista da Maola está... Que a Maola é o que está na frente, né? Está lá encabeçando, é ela que é o... Vamos dizer, ela que é a cara do projeto. A cara do projeto que tá sempre aparecendo é ela. E eu fico assim, cara, que legal, a gente conseguiu e a Maola tá lá representando a gente. Isso é muito bom. E aonde a gente pode estar sempre nós. Porque, inclusive, né, a prova estamos aqui as duas. É sobre validar o trabalho como time. É jogar todos em prol de um objetivo comum. O que já é muito difícil. Você hoje trabalhar com pessoas, é difícil, você sabe disso. E você liderar uma equipe para que essa equipe ela tenha o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, se torna um pouco mais trabalhoso. E manter esse pessoal todo ali com o mesmo gás todos os dias. Então, assim, essa para mim também seria uma outra conquista. Porque você conhecer pessoas e tornar essas pessoas uma equipe, alguém alinhado, é tipo assim, a Maola chegar e a gente entender se a Maola tá bem ou não, se a Maola tá precisando de alguma coisa ou não, o colega chegar, a Amanda chegar, outra pessoa chegar. Então, assim, as pessoas, tudo na nossa vida passa, né? Eu fui muito ensinada sobre isso. As coisas passam na nossa vida, mas as pessoas, elas ficam. E e qual é a marca que a gente está deixando nessa pessoa? Então, eu vejo o projeto Terricô como essa marca, não apenas a questão de mercado em si, mas uma marca que está deixando como um legado. Um legado para os próprios alunos também. Hoje nós estamos com 3 estudantes. Que a Amanda, a gente está... Amanda e mais dois. E ganhamos mais uma no time que eu resgatei. Isso. Para vir com a gerência de vendas. Eles são de qual curso? Da engenharia civil também. Tá. Eles são da engenharia civil. E tá vindo um estudante da química. Pra somar com a gente. A família tá aumentando, entendeu? Pra somar com a gente. E é legal, sabe? Porque é o que eu falo para eles. Vocês precisam se apropriar disso. O projeto, hoje é a Maola, sou eu, mas um dia a gente não vai estar aqui. E vocês precisam se apropriar, dizer assim, eu sou a Terricô. Onde eu estiver, eu vou estar representando esse projeto e ter orgulho do que vocês fazem. Dá trabalho ficar coletando solo, dá trabalho beneficiar, dá trabalho ficar testando aqui, verificar se isso dá certo ou não, construir parede, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas o que vocês têm como isso, gente, como resultado disso, é muito legal e vai além do dinheiro. E sobre a experiência do Amazon Tech? Como é que foi? Amazon Tech. Amazon Tech, né? Oi, Sebrae, me paga, hein? O Amazon Tech, ele foi maravilhoso. Foi assim, a gente foi com o objetivo não de fechamento de negócios. A gente sempre entrou para ser uma vitrine para nos auxiliar em captar investidor. Porque a visão do pé no chão da nossa formação em Pretec nos ensina muito sobre isso, que eu falei, olha, eu não vou... A gente não dispõe de um capital que a gente tem, não tem esse capital que a gente precisa, e a gente precisa de pessoas. E para ter pessoas que acreditam nessa ideia, ele tem que ter mais pessoas vendo. Então, o Amazon Tech foi essa oportunidade. E foi muito bom. Aí a prova do time também, né? Sim. Porque por forças contratuais de atividades que eu estou exercendo hoje, eu não pude estar à frente. Eu falei, time, vai que quando eu puder eu chego. Senão, vocês vão sozinhos e vão caminhar com sucesso. E o stand foi muito bem visitado. Sim. As pessoas chegavam... A gente levou... Aonde a gente vai com eles para expor, a gente leva uma parede, que hoje a gente adotou um bloquete da Amazon, de uma empresa fabricante de blocos cimentícios aqui. Ela já está perfeita, que tem um padrão de parede de construção civil. Ou senão a gente fabricava nossas paredes, que aí agora já talhou para os meninos, entendeu? E a gente leva a parede e leva a amostra, com pincéis. A pessoa vai pintar, vai sentir.
Vai sentir, vai cheirar, vai cheirar, vai tocar. Vai tocar, se quiser, tem gente que coloca. Tem gente que botou na boca. Meu Deus! Gente, como assim? É por causa do cheiro do buriti, me lembrou o doce e tal, posso até comer. Eu falei, pode, é tóxico, mas... É terra. É terra. Né? Mas tá tudo bem sobre isso, entendeu? A gente, quando criança, depois a gente toma come, um remedinho de verme, né? Né? Ô, meu pai do céu. Mas, assim, foi maravilhoso. A gente pôde participar pela primeira vez de uma rodada de negócios. Isso mesmo. Participando de uma rodada de negócios internacional logo de cara. Olha. E surgiu aí a possibilidade da gente ir pra Guiana. Porque eles têm uma demanda. E as duas aqui são muito além das geotintas. A gente tem outros projetos de bioprodutos. Sim. Entendeu? E as geotintas, a gente vai aprimorar uma coisa para atender para eles. Eles gostam de cores fortes com brilho. Aí vamos trazer o brilho com pó de vidro. Meu Deus. Que aí já envolve um outro projeto nosso, que a gente também já estava... Ele tá pra gaveta. Mas a gente estava expondo lá na Amazontek. E, assim, como a Maula falou, também nós queríamos estar ali no Amazontek para que as pessoas vissem que a gente... o pessoal fala assim, quem não é visto não é lembrado. E realmente. Exatamente. Então, a gente quer ser visto, quer ser lembrado, para que as pessoas pensem assim, tem uma menina muito doida lá que mexe com vidro. São duas. Tem uma menina lá doida que mexe com vidro. E terra. Tem uma menina lá que mexe com tinta, ela faz um negócio lá muito doido de terra lá, transforma em tinta. Tem umas meninas lá que mexe com caroço de açaí. Que a gente tá desenvolvendo também com açaí. Tem uma galera lá, enfim. Então, assim, a gente utilizou a Amazontek como uma vitrine. E eu quero também aqui agradecer e parabenizar a iniciativa, né, do Sebrae em realizar esse evento. Dizer que um evento como esse eu nunca tinha visto aqui em Roraima. Eu já participei de outros em outros estados, mas aqui foi o primeiro e foi muito bom estar ali, porque foi um evento para a família mesmo. A gente via as pessoas chegarem com as suas famílias, as crianças, os adultos chegavam para pincelar e era muito legal. A gente vê a participação, eles perguntarem o porquê e a gente demonstrar e explicar o motivo também. E além da questão do só estou aqui olhando, eu quero participar, eu quero ver por que vocês fazem isso. Então, parabenizo o Sebrae, também digo que a gente espera muitas outras iniciativas como essa, né? Eu sei que é difícil. Incentiva. Eu sei que é difícil realizar um evento tão grandioso, porque precisa de parcerias, precisa de patrocinadores. Mas eu acredito aí que o governo do estado, a prefeitura, CAE, todo o pessoal que veio somando e estava ali no hall de patrocinadores, veio com um peso muito legal, muito gigante e deu conta de fazer esse evento rodar com perfeição e brilhantismo. E quais são os próximos passos para levar o projeto do laboratório para o mercado? Pois é. Eu não posso falar a verdade. O próximo passo, a gente já está caminhando aí a gente já adiantou até um pouco aqui, né? Caracterizar, entender o que tem de diferente do nosso primeiro óleo utilizado para o segundo óleo. Para ajustar, porque a gente vai ficar usando esse óleo. E, ao mesmo tempo, chegar num tempo de observação dos nossos corpos de prova de 1 ano. Aí, feito 1 ano, a gente vai já caminhar para patentear. Porque não existe uma comercialização sem patentear. Sim. É uma comercialização a nível industrial, porque em nível artesanal, a gente já aceita encomendas, tá, gente? É isso aí. Saber. E nessa busca também por investidores, estamos aí namorando alguns galpões ao longo da cidade, já tem uma proposta de uma pessoa, eu olhei para ele, né, lá na Amazontek. Foi na rodada de negócios, apareceu uma pessoa que daqui também, que estava na rodada. Só que o galpão dele é muito grande, tem um custo muito alto ainda, né? Não quero dizer que amanhã a gente não tem esse recurso, porque é para isso que a gente trabalha. Não vamos ser, né? E o próximo passo, logo de cara também agora, é mandar um projeto para o Bité, para continuar aprimorando a própria geotinta. E aí vem com os nossos outros bioprodutos. Isso aí.
e vem nessa cadeia de aumentar cada vez mais o time em prol do desenvolvimento, sabe? Hoje já temos professores da UFRR, são todos da UFRR, mas tem um professor da UFV aí, que eu fiquei sabendo, ele tá aí desde ontem, eu já quero conversar com ele, porque ele foi meu orientador, Viçosa, né? da Federal de Viçosa, e dependendo, eu vou chamar a Federal de Viçosa para dentro, porque, só que aí tem uma estratégia, o projeto não pode sair de Roraima. É uma coisa que eu falo que Roraima tem que ir pro mundo. Tem. Então, assim, alguma coisa vir para melhorar, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, veem, o projeto inicialmente só tinha ela como professora, hoje, e o professor Silvestre, que hoje é vice-reitor, está como vice-reitor na UFRR, mas já temos outros professores envolvidos, da Química, da própria Engenharia Civil. Então, o nosso próximo passo é realmente trazer a tinta para o mercado. Está perto já de validar aí 1 ano de observação para entrar com a patente. Aí, nisso, já espero estar com nossos investidores para Deus pivotar quiser. e trazer para o mercado. Circular, né? Essa parte aí das tintas e com as nossas outras demandas de outros bioprodutos, como a Maula falou, colocar em folga algumas coisas, mas de imediato é realmente deixar esse produto o mais possível e mais perfeito na medida do possível. Gente, Pra são que a duas gente- perfeccionistas. Para que a gente entre. Não tem coisa melhor, né? Então, assim, eu acho que provavelmente também, né? Provavelmente ele vira alguma tese de doutorado aí, não sei. Não, vai virar, já tá definido. Provavelmente. Então não tem mais escolha. É porque é o seguinte, ela tentou. O bom é ela que não- você sabe tudo, é só escrever. Ela já tá com tudo pronto, ela só vai escrever. É. Ela queria... A Márcia é tão proativa que ela ia fazer outros 2 bioprodutos para uma tese de doutorado. E esse já e tá tava pra prontinho. ficar enlouquecer, assim. Eu É. falei, cara, não, vamos mexer com a geotinta, porque eu sou co-orientadora dela também no doutorado, gente. Diz que, né? Não sei se eu ajudo ou se eu atrapalho a vida dos meus co-orientados, tá, Diz? Aí, ontem, a gente teve uma reunião e ela, a partir do Amazon Tech também, ela teve essa visão, ela percebeu que é válido, inclusive pra gente validar também todo o percurso que foi feito. É levar para o caminho científico, validar no artigo e estar na tese no programa Bionorte, que ela está matriculada na Estadual do Amazonas. Que, inclusive, é bom falar isso, que é uma rede, é um programa de mestrado e doutorado em rede que cuida especificamente da parte de biodiversidade e biotecnologia, que é a nossa vibe aqui, né, de aprendizado e também de trabalho. Então, a gente quer colocar dentro da rede e mostrar isso para os demais professores, levar isso para a coordenação geral e dizer, ó, galera, tem um baita de um projeto que ele pode não apenas transformar a economia do nosso estado, mas ele pode trazer um benefício muito grande para a Amazônia. E como que vocês imaginam Geotintas daqui a 5 anos em termos de impacto social e ambiental? Uau, Já pergunta é sonhou boa. com isso? Já sonhou? Essa pergunta é muito boa. Me até arrepio. Bom, eu vou começar falando e a Maola fecha, mas eu particularmente eu vejo que socialmente ele já impacta as pessoas. Então, o que a gente espera nesses 5 anos aí, que pra gente, como Empreteca, 5 anos é longo prazo. Então, em longo prazo, a gente quer que esse projeto ele ganhe força, ele esteja fortalecido, esteja bem estruturado, esteja sustentavelmente, no sentido financeiro, caminhando e dando retorno para o nosso estado, dando retorno também para as famílias, que serão atendidas a partir das pessoas que estarão empregadas com o desenvolvimento desse projeto, né? Eu falo projeto. Não é projeto, é produto. Eu falo projeto, mas é porque eu ainda É o não costume, saí. é o É o costume. costume. Ela fala em projeto, eu já falo produto. Sim. E no sentido social, você falou? Qual é outro? O impacto Janete? social e ambiental. Ambiental. No sentido ambiental, eu não vejo impactos. Os impactos, a gente tem impacto positivo e negativo. Mas eu não vejo impacto negativo no nosso projeto. Eu vejo que a gente vai conseguir conciliar com outras demandas de outras empresas que estão aqui. O nosso estado está em desenvolvimento.
Tá vindo indústria para cá, está sendo desenvolvido produtos aqui dentro. E esses grandes geradores, eles precisam dar destinação aos resíduos que eles estão destinando. E a nossa proposta, especialmente para essa galera que está tendo que fazer movimentação de solo, está tendo que fazer recomposição de área, ou então está tendo alguma outra produção de um resíduo que a gente pode muito bem incorporar dentro da nossa tinta, que isso aí já está dentro do projeto de doutorado, né? Então, a gente quer fazer com que esses grandes geradores, eles parem de depositar inadequadamente o seu resíduo e eles sejam pessoas atendidas, CNPJ, que a gente chama B2B, né? B2B. B2B, que é business to business, então são pessoas que têm uma empresa, prestam serviço para outra empresa, para que a economia ela se torne realmente circular dentro do nosso estado. E aí eu quero puxar para essa área ambiental, que além de ser economia circular, é bioeconomia, que a gente está mexendo ali com a parte de organismos vivos, né? Porque o solo, ele é um organismo. Ele é vivo. E ele é vivo. Vida. Então, ele é biodiversidade. Então, a gente quer que as pessoas compreendam no sentido de educação ambiental, que elas entendam o impacto positivo que o projeto tem e que elas se aproximem da gente de maneira que elas também consigam ser atendidas e a economia do Estado seja movimentada. Além, claro, né, de estar atendendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que as ODS. Que a gente tem um longo caminho pela frente. O Brasil, ele está caminhando a passos bem curtos, e especialmente a Amazônia. E ainda muito menos no nosso estado. Mas a gente quer deixar, assim, essa escada com menos degraus possíveis para serem subidos, sabe? Para a gente chegar ali numa meta razoavelmente aceita nesses 5 anos. Porque em 5 anos a gente vai estar em 2030. E em 2030 é a Agenda 2030. E a Agenda 2030, a gente tem que estar com meta alcançada. Uhum. Acho assim, daqui 5 anos, eu acho que eu cheguei até a me emocionar aqui. Porque eu penso, eu tenho uma filha. A minha filha vai estar com 8 anos. Uhum. A gente começou esse projeto, ela estava com 1 ano e pouquinho. Começamos a engendrar ele. Ela já está com 3. Vai crescer junto com ela. E é sobre ver a casa pronta. A Márcia falando com business to business, B2B, o negócio. Mas o início tem uma parte dessa tinta que vai estar na agricultura familiar. Exatamente. Então, das situações que a gente quer daqui 5 anos, ela está no comércio, né? Eu enxergo isso claramente. Maula em Roraima, não sei se o nosso mercado, que está sendo muito questionado internamente, é porque no estado não tem a tendência a usar tintas muito coloridas nas paredes. Se usa o branco ou off-white porque é custo. Mas aí é trabalhar também numa pegada de consciência da biofilia, da arquitetura biofílica, né? Conexão com a natureza, que as geotintas é uma conexão com a natureza. Uhum. Então, mas a gente vai estar no mercado nível nacional e nível internacional, porque não aguenta estar aqui. Uhum. Entendeu? E tá além. Mas depois disso tudo, ela estando caminhando com as suas pernas, né? Tendo uma sustentabilidade, uma porcentagem do lucro vai ser remetido a um instituto que a gente vai criar de incentivo para apoiar e a melhorar as condições de moradia de pessoas em vulnerabilidade social. Porque foi a origem do projeto. O incômodo não é só da cratera ambiental, mas é uma pessoa que vive uma condição subhumana, porque, querendo ou não, você observa as casas não têm altura, as paredes estão sujas. Uhum. E não tem um conforto, né? Isso lá na olaria, né? Isso. Pode ser em qualquer outra população como um todo, né? Uhum. Aí, no momento certo, a gente... Se a olaria ainda existir, eu espero que até lá já tenham feito... Não é retirada, mas uma reconformação das moradias. Uhum. Uhum. A gente venha com esse investimento e que Roraima seja conhecido no mundo. Mas não por questões... problemáticas que a gente vê na mídia tradicionalmente, não vou entrar na ênfase, entendeu? Mas sim por bioeconomia, por bioprodutos, e não só o nosso, mas outros que estão aí, que a gente conhece, está em desenvolvimento, vêm junto
E... Enfim, É isso aí. é lindo. A família é cada vez maior. Sim. Hoje nós estamos com 6 diretamente, né? Fora os desenvolvedores, que são mais 6. São 12 pessoas envolvidas diretamente. É isso aqui multiplicar. E para quem está assistindo a gente e quer ser patrocinador, investidor, como é que acha vocês? Estamos no Instagram. O Geotintas, ele é tão lindo que logo de cara ele ganhou o próprio Instagram dele. Mesmo ele estando dentro da empresa, Lavrado Soluções Ambientais, ele tem o seu próprio Instagram, Geotintas RR. E pelo nosso WhatsApp, 95 984 13 46 13. Ou pela Maula Faria ou a Márcia Costa. É o mesmo isso número para as duas. Sim. Sim. E tem a Suani Salles, que é a nossa... Realmente é a que vai... É a nossa ADM. A ADM é a que vai fechar os negócios. Porque é o seguinte, crânios que são hiperativos, eu falo, um abre a porta, arruma confusão, a outra acaba de encantar e a Suani vem. Ei, ela é assim, mas calma. Vem aqui, e trata realmente do aspecto. Coloca no papel, entendeu? E discute. Essa é a função dela. Eu sempre digo assim, se as mulheres não tivessem sido podadas desde que o mundo é mundo, a gente já estava no paraíso faz tempo. Ó. Olha só esse exemplo aqui maravilhoso. É verdade. E olha que ela não ouviu os outros projetos, mas... Mas, por favor, voltem aqui para contar. É só chamar. Só chamar a gente. Pode deixar. Obrigada, gente. Sucesso para vocês. Muito obrigada, Gislaine. Nós que agradecemos, viu? E parabéns por tanta força de vontade. Não Amém. deixar Amém. coisa para trás. Amém. Para você que está assistindo a gente, você pode acompanhar essa entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify. E se inscreve lá no Instagram da Defensoria para ficar sabendo de tudo que a gente vai trazer de bom por aqui. Até a próxima.